Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula, onde falaremos sobre as relações métricas nos triângulos retângulos, começando pelo Teorema de Pitágoras. Espero que vocês gostem e vamos à aula. Antes de falarmos sobre o Teorema de Pitágoras e as demais relações métricas nos triângulos retângulos, vamos lembrar quando um triângulo é retângulo. Um triângulo é retângulo quando ele possui um ângulo reto, um apenas. Não pode ser mais de um. Se uma figura tiver mais de um ângulo reto, ela não vai formar um triângulo. Um ângulo reto é quando ele mede 90 graus. Então aqui nós temos um exemplo de um triângulo retângulo. Observe que esse ângulo aqui é de 90 graus. Ele tem formato de L. Então esse ângulo é de 90 graus e esses outros dois ângulos são o que a gente chama de ângulos agudos. Aqui, como nós já vimos, são os vértices do triângulo. E A, B e C minúsculos são os lados, são essas medidas. Então, todo triângulo retângulo tem o que a gente chama de hipotenusa, que é oposto ao ângulo reto. Então, você observa onde é o ângulo reto, a hipotenusa é o lado oposto a esse ângulo reto. Se você tiver dúvida quanto a onde é o lado oposto ao ângulo, você traça uma linha partindo do ângulo. O lado que ele toca é o lado oposto a ele. Então, no caso, o lado oposto ao ângulo 90 graus é o lado de medida A e, portanto, a hipotenusa do triângulo é A. Os outros dois lados que formam o ângulo reto são o que a gente chama de catetos. Então, aqui nós temos os catetos B e C. Além disso, como nós sabemos, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo mede 180 graus. Como nós temos um que já mede 90 graus, então a soma dos outros dois agudos, alfa e beta, também deve medir 90 graus. Ângulo agudo, só lembrando, é todo aquele ângulo que é menor do que 90 graus. Então essa é a ideia de triângulo retângulo. É um triângulo que possui um ângulo de 90 graus. O lado oposto a esse ângulo é chamado de hipotenusa. Os outros dois lados que formam esse ângulo são chamados de catetos. Sabendo disto, vamos identificar nestes triângulos a hipotenusa e os catetos. Então, letra A. Os lados do triângulo são x, y e z. A hipotenusa oposto ao ângulo reto. Então, como eu já disse, se você não sabe quem é o lado oposto ao ângulo reto, você traça uma linha partindo dele, o lado que ele toca é o lado oposto. Então, o ângulo reto está aqui, o lado oposto é x e, portanto, esse lado é a hipotenusa. E os outros dois lados que formam um ângulo reto são os catetos. Fica simples. Após você determinar a hipotenusa, os outros dois lados são os catetos. Então, os catetos aqui são y e z. A letra B. O ângulo reto está aqui, oposto ao ângulo reto, M. Então, esta é a hipotenusa. Os outros dois lados, N e P, são os catetos. Letra C. O ângulo reto, oposto ao ângulo reto, T. Então, essa é a hipotenusa. Os outros dois lados, que formam o ângulo reto, U e V no caso, são os catetos. Então, os catetos são U e V. E a letra D. O ângulo reto está aqui, oposto a ele, é o lado E. Portanto, esse lado é a hipotenusa. E os catetos, que formam o ângulo reto, FG. Portanto, entendendo o que é um triângulo retângulo, nós podemos falar sobre o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Complicado, né? Quando a gente ouve pela primeira vez. Na verdade, quando a gente fala sobre o quadrado da hipotenusa, nós estamos falando do quadrado da medida da hipotenusa. Então, o ângulo 90 está aqui, oposto a ele é a hipotenusa. Então, o quadrado desta medida é igual à soma dos quadrados dos catetos. Lembrando que quadrado é como a gente chama o expoente quando ele é 2. Então, lendo de outra forma, já escrito aqui, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Esse é o famoso Teorema de Pitágoras. Pitágoras foi um matemático grego que viveu por volta do século V a.C. E
embora o teorema receba o nome dele e tenha sido demonstrado pela primeira vez por ele, ele não foi o primeiro a utilizá-lo. Os babilônios já utilizavam esse teorema antes dele ser demonstrado por Pitágoras e antes de receber o nome Teorema de Pitágoras. Então, o Teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Vamos ver como montar esse teorema nos triângulos que a gente acabou de ver. Ou seja, nestes triângulos. Então, no primeiro, a hipotenusa, nós já vimos, é x, os catetos y e z. Então, o teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa, ou seja, x ao quadrado, é igual a soma dos quadrados dos catetos, ou seja, um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, quadrado da hipotenusa é igual a soma dos quadrados dos catetos. Na letra B, a hipotenusa é m, então quadrado da hipotenusa é igual a soma dos quadrados dos catetos. Letra C, a hipotenusa é t, os catetos u e v, então quadrado da hipotenusa vai ser o quadrado de t, é igual a u ao quadrado mais v ao quadrado. Quadrado da hipotenusa igual à soma dos quadrados dos catetos. E na letra D, a hipotenusa é E, então E ao quadrado é igual a soma dos quadrados de F e G. Então, F ao quadrado mais G ao quadrado. Quadrado da hipotenusa igual à soma dos quadrados dos catetos. Vamos ver alguns exemplos de como aplicar esse teorema. Então, primeiro exemplo. Letra A, determinar o valor de x, sendo dado os valores 6 e 8. O teorema de Pitágoras é a principal relação que envolve os lados do triângulo retângulo. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você tiver dois lados, você pode determinar um terceiro. Tá? Então, para facilitar a determinação do x, a gente identifica primeiro quem são a hipotenusa e os catetos do triângulo. O ângulo de 90 graus está aqui. Então, o lado oposto a ele é a hipotenusa. Então, o x, nesse caso, é hipotenusa. Portanto, os outros dois lados são catetos. Escrevendo o teorema de Pitágoras, quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. A hipotenusa, x. X é a hipotenusa. 6 e 8 são os catetos. Então, onde tiver a hipotenusa, eu vou substituir pela letra que representa a hipotenusa. Então, a ao quadrado vai ficar x ao quadrado igual. B e C podem ser quaisquer um desses dois aqui. Você quem escolhe a ordem. Tá? Se você chamar esse de B, esse será C e vice-versa. Então, vou chamar o 6 de B. Então, vai ficar 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Então, x ao quadrado vai ser igual a 6 ao quadrado, 36, 6 vezes 6, né? E 8 vezes 8, 64. 36 mais 64, implica dizer que x ao quadrado vai ser igual a 100. Nós queremos o valor de x, então temos que tirar esse quadrado daqui. Então, x vai ser igual a mais ou menos raiz de 100. Só que como nós estamos determinando uma medida, então a gente pode esquecer o valor menos, né? Já que as medidas não vão ser negativas. Então, x é igual a raiz quadrada de 100, onde x é igual a 10. Letra B. Mais uma vez, vamos identificar quem são hipotenusa e catetos. Então, o ângulo de 90 graus está aqui. Então, o oposto a esse ângulo é a hipotenusa. Então, a hipotenusa, nesse caso, é 15. E os catetos, portanto, são 12 e x. Aplicando o teorema de Pitágoras, mais uma vez. Lembrando que isso aqui não é necessário você escrever. Tá? Você pode simplesmente identificar sem precisar escrevê-los, né? E aí substitui na fórmula, que é o teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Nesse caso, a hipotenusa é 15, então vai ficar 15 ao quadrado igual a B e C, podem ser quaisquer um desses dois. Então, x ao quadrado mais 12 ao quadrado. B e C são esses dois, independente da ordem. Resolvendo aqui, 15 ao quadrado
225 igual a x ao quadrado mais 12 ao quadrado, 144. Isolando o x, eu posso passar esse 144 para o primeiro membro e deixar o x no segundo membro. Isso não vai fazer diferença nenhuma. Então vai ficar 225, como está positivo, passa para cá negativo, menos 144 igual a x ao quadrado. 225 menos 144, isso dá 81, igual a x ao quadrado. Para tirar o quadrado, raiz, não é isso? Então, x é igual a raiz quadrada de 81, onde x é igual a 9. Só mais um exemplo para fixar melhor. Uma porteira de fazenda terá a forma de um retângulo, que este aqui é um retângulo. Lados medindo 2 metros e o outro 1,5 metros. Para dar rigidez à estrutura, uma barra de madeira será colocada na diagonal, como mostra a figura. Qual deve ser o comprimento dessa barra? Primeira coisa, nós vamos desconsiderar a largura dessa borda da porteira. Nós não vamos levar em conta. Segundo, se é um retângulo, significa que todos os 4 ângulos aqui são de 90 graus. Então vamos tomar um ângulo aqui, esse, que é de 90 graus. Lembrando que o quadro com um pontinho significa que ali naquele lugar é um ângulo de 90 graus. E aí agora fica fácil. Isso aqui é um triângulo retângulo, se você observar bem. Onde a hipotenusa é oposta ao ângulo de 90 graus, que é justamente o valor que nós queremos, que é a medida da barra de madeira que será colocada na diagonal. E os catetos? Este cateto, que é 1,5, e este, que vale 2, que no caso é isso tudo aqui. Tá? Então é só aplicar o teorema de Pitágoras, que diz que quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. A hipotenusa é o A, que nós queremos determinar, igual a B ao quadrado. Aí você quem escolhe quem é B e quem é C. Então eu vou colocar o 2 como sendo B, mais o C, que é 1,5 ao quadrado. Ou seja, A ao quadrado é igual a 2 ao quadrado, 4, mais 1,5 ao quadrado. Você faz como se fosse 15 ao quadrado e depois você vai colocar a vírgula, deixando 2 casas após a vírgula. Então 15 ao quadrado, 225. Como o expoente é 2, tem uma casa após a vírgula, elevado a um expoente 2, fica 2 casas após a vírgula. Resolvendo aqui, A ao quadrado igual a 4 mais 2,25 dá 6,25. Para tirar o quadrado, raiz, então A igual a raiz quadrada de 6,25. Portanto, A é igual, da mesma forma que a gente faz no quadrado, como é raiz quadrada, 2 casas após a vírgula, significa que vai ficar uma casa após a vírgula aqui. Raiz quadrada de 625 é 25. 2 casas após a vírgula, fica uma casa após a vírgula no resultado. Então, a barra de madeira que será colocada na diagonal terá 2,5 metros, ok? Então, pessoal, esta foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e entendido. E até a próxima.